Para respirar, animais aquáticos com pulmões, como os peixes-bois, vão até a superfície da água e captam o gás oxigênio do ar. O corpo úmido das minhocas possibilita as trocas gasosas. Agora, iremos ver como os animais se classificam de acordo com o tipo de alimentação. Todos os animais se alimentam de outros seres vivos. De acordo com seus hábitos alimentares, os animais podem ser classificados em herbívoros, onívoros ou carnívoros. Onívoros comem plantas e outros animais. É o caso dos cachorros, dos gambás, das galinhas e dos seres humanos. Os carnívoros comem apenas outros animais, como o louva-a-Deus, a piranha, o leão, a joaninha e a lagartixa. Os herbívoros comem apenas plantas. É o caso das abelhas, das borboletas, dos cavalos, dos coelhos e dos peixes-bois. Dos peixes-boi. Aí aqui a anta se alimenta apenas de plantas, então ela é herbívoro. Aqui o gambá se alimenta de frutos, folhas, insetos e sapos, então ela é onívoro. E aqui a joaninha, que se alimenta de outros insetos, como os pulgões, então a joaninha é um carnívoro. Você acha que o ser humano é carnívoro, herbívoro ou onívoro? Explique. Aí você vai colocar aqui. Para você, o ser humano ele é carnívoro, ou seja, só se alimenta de outros animais. Ele é herbívoro, só come vegetais, só come plantas. Ou ele é onívoro, que come outros animais e também come plantas. Aí você coloca aqui e coloca por quê. Você acha que o ser humano é uma dessas três, possui uma dessas três características. E continuando aqui a atividade, diz assim, olha: complete as fichas dos animais a seguir com informações sobre suas características. Aí aqui nós temos esse animal muito bonito, certo? Que é a onça pintada. Em que ambiente vive? Ele é um animal aquático ou terrestre? Como se locomove? Andando, saltando, pulando, correndo, nadando. Lembrando que ele pode ter mais de uma locomoção. Ela pode andar, mas quando ela se sentir ameaçada, ela pode correr. Ela também pode saltar. Que estruturas ajudam esse animal a se locomover? Ela se locomove através de quê? De asas, de nadadeiras ou de pernas e braços? Aí você vai escrever. Agora é o sapo cururu. Sapo cururu. Em que ambiente vive? Nós vimos que tem animal que começa a viver na água e depois vive na terra. Em que ambiente vive o sapo cururu? Ele é um animal terrestre ou um animal aquático? Ou ele é as duas coisas? Como se locomove? Olha só, o sapo, quando ele ainda está na fase de girino, ele vive na água, certo? Ele se locomove através de quê? Ele tem uma espécie de nadadeira que depois se transforma em patas. Então, como ele se locomove? Andando, saltando e nadando. Quando ele vive na água, ele nada. Quando ele vai viver na terra, então ele salta e ele anda. Que estruturas ajudam esse animal a se locomover? Quando ele vive na água, ele se locomove através de nadadeiras. Quando ele vive na terra, ele se locomove através das patas, das pernas. Aqui são as raias. Em que ambiente vive? Como se locomove? Como é que ela se movimenta? Ela tem braço, perna, asa ou nadadeiras? Não é? Como ela se locomove? Andando, nadando, saltando. Porque eu confundi, né, gente? Em que ambiente vive?
Ele é um aquático ou terrestre, vive na água. Como se locomove? Nadando. Que estruturas ajudam esse animal a se locomover? Nadadeiras. E aqui a mosca doméstica, em que ambiente vive? Vive na terra, né, gente? Ambiente terrestre. Como se locomove? Elas voam, voando. Que membros ajudam esse animal a se locomover? As asas. Agora vocês vão ler o texto abaixo e responder as questões. Aí aqui, olha, peixe vivo. É a musiquinha. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Então, é uma cantiga de roda de domínio público. Aí ele pergunta aqui, ó, que comparação é feita na canção? Não é? Qual é a comparação? Que ele diz, como poderei viver sem a tua companhia? Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como poderei viver sem a tua companhia? Aí qual é a comparação que ele faz? A comparação que ele faz é que o peixe fora da água fria é muito difícil dele viver, como também é muito difícil viver sem a tua companhia. Então ele faz essa comparação, que a companhia do outro é tão importante para ele como a água é importante para o peixe. Por que o peixe não consegue viver fora da água? Por quê, gente? Porque o peixe, ele respira com estrutura chamada brânquias. E as brânquias só podem retirar o oxigênio da água. Agora, observe nos círculos os alimentos de cada animal. Depois, escreva se o animal é herbívoro, carnívoro ou onívoro. Aí você vai olhar aqui, ó, e vai escrever. A aranha, de acordo com o tipo de alimento dela, ela é herbívoro, carnívoro ou onívoro. Aí você vai escrever, certo?